Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai fazer uma análise de matrícula de imóvel de leilão extrajudicial. Então vamos lá, vamos começar. Eu tentei dar uma apagada aqui em todos os dados pessoais, mas caso não tenha sido feito de forma satisfatória, vou pedir pro meu editor arrumar isso pra mim. Isso aqui é um imóvel que fica em Minas Gerais, numa cidade chamada Várzea de Palma. Quem for de Várzea de Palma, deixa aqui o like, hein? Bora lá. Certidão. Certifica pedido verbal da pessoa interessada e para os devidos fins que, revendo neste cartório no livro 2, registro sobre a matrícula tal, verifiquei constar um lote de terreno urbano de número tal, na rua tal, na cidade de Várzea de Palma, com área de 180 metros quadrados. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é a identificação do imóvel. Tá falando qual que é a rua dele, quais são as ruas do lado, de trás, qual que é a área do imóvel e etc. Proprietária. Nesse caso aqui, a proprietária era uma empresa, porque a gente tem aqui o CNPJ dela e os demais dados dessa empresa. E após isso, a gente tem a identificação do sócio que representa essa empresa. Aí, logo após, registro anterior. O imóvel encontra-se registrado no livro tal, matrícula tal, deste SRI. Averbação 1. Matrícula aberta em virtude do desmembramento do imóvel constante do registro anterior. O que isso quer dizer? Que esse imóvel, ele fazia parte de um lote muito maior. Então, o dono desse lote maior, ele fez a divisão desse lote em diversos terrenos e fez a venda. Basicamente isso. Quando você tem, por exemplo, uma chácara e você quer dividir essa chácara em vários lotes para fazer a venda, tem que fazer exatamente isso aqui, o desmembramento do imóvel. Aí vamos para a próxima averbação, averbação 2. Proceda a essa averbação nos termos do requerimento datado de 24 de setembro, feito por antigo proprietário, a empresa, para constar a construção e habite-se de uma casa residencial no imóvel objeto da presente matrícula, de sua propriedade com 46 metros quadrados. Ou seja, eles começaram a fazer a construção de um imóvel. Eles já fizeram a averbação dessa construção e colocaram o habite-se. Próxima averbação, averbação 3. Proceda a essa averbação para constar a expedição da certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiro. O que isso aqui quer dizer? Esse registro ele serve para dar publicidade caso houvesse alguma dívida trabalhista dessa empresa. Se essa empresa tivesse alguma dívida trabalhista e tivesse esse registro aqui, isso significa que uma eventual venda desse imóvel, o novo adquirente, ele poderia perder esse imóvel por fraude a credores. Então, caso futuramente você queira adquirir um imóvel e veja que existe a informação de dívidas trabalhistas, não adquira esse imóvel, porque você pode ter problemas futuros, você pode perder esse imóvel em razão de fraude a credores. E para você conseguir recuperar, muito difícil. Mas nesse caso, como não tem nenhuma dívida, tá tudo bem. R4. Nos termos do instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, com caráter de escritura pública, transmitente, a empresa que era proprietária, vendeu o imóvel constante da presente matrícula para o adquirente. Nesse caso, o adquirente era uma pessoa física, tá? E a Caixa participou como interveniente. Por que a Caixa está como interveniente aqui? Para demonstrar que ele tinha ciência dessa compra e venda. Tanto que no próximo aqui a gente vai ver que ele já consta a alienação fiduciária. Vamos para o próximo aqui. Proceda a esse registro para, nos termos do instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, com caráter de escritura pública, constar que o proprietário e devedor fiduciante, a pessoa física que fez a aquisição anteriormente, qualificado acima, aliena em caráter fiduciário a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, nos termos do financiamento contraído e das demais obrigações do instrumento particular de compra e venda com obrigações e alienação fiduciária. O que isso quer dizer? Que o proprietário ele adquire o imóvel, mas com uma alienação fiduciária para o banco. Isso tudo tem que constar no imóvel, aqui na matrícula do imóvel, permanecendo íntegra até que o devedor fiduciante cumpra integralmente todas as obrigações contratuais e legais vinculadas ao negócio, oportunidade em que se resolve nos termos do artigo 25 da Lei de Alienação Fiduciária. Resolve-se o negócio. Aí, a próxima averbação, a gente tem a inscrição cadastral.
Eu tampei aqui o número da inscrição cadastral, mas ela é importante porque quando você estiver analisando um imóvel para leilão ou você for fazer a compra, a aquisição de um imóvel, você precisa da inscrição cadastral para procurar se tem dívidas de IPTU, se esse imóvel tem dívidas de IPTU. E a próxima verbação, a gente tem a consolidação da propriedade. O que é a consolidação da propriedade? Quando o devedor fiduciário ele deixa de fazer o pagamento de parcelas, né, da alienação fiduciária, ele tem que ser intimado para em 15 dias ele fazer o pagamento daquela dívida, seriam as parcelas que ele deixou de pagar, mais o total da dívida de alienação fiduciária. Ou seja, vamos supor que eu deixei de pagar 3 mensalidades da minha alienação fiduciária, mas ainda faltam 30 parcelas. Então eu vou ser intimada para, em 15 dias, fazer o pagamento dessas 3 mensalidades, mais as 30 que faltavam. Então, é um valor realmente meio grande para fazer o pagamento assim em 15 dias, mas é o que a lei determina. Se for 120 parcelas, as que deixou de pagar, as que já se venceram, mais as 120 parcelas. Tem que pagar tudo na integralidade. Caso contrário, o banco vai retomar a propriedade daquele imóvel. Então vamos ver aqui, consolidação da propriedade. Procedo essa verbação para constar que nos termos do requerimento datado do dia tal e demais documentos apresentados, realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Federal 9.514 de 97, que é a Lei de Alienação Fiduciária, em face do devedor fiduciante, já qualificado acima sem que houvesse purgação da mora. Purgação da mora é pagar a dívida que ele tem. Fica consolidada a propriedade do imóvel objeto dessa matrícula em favor da credora fiduciária Caixa Econômica Federal. A credora fiduciária adquirente deverá promover os leilões públicos disciplinados no artigo 27 da Lei Federal 9.514 de 97, que é a Lei de Alienação Fiduciária. O que isso aqui quer dizer? Vamos explicar um dos maiores motivos de anulação de um leilão extrajudicial. Quando o banco ele vai retomar a propriedade de um imóvel em que ele foi o credor fiduciante, ele tem que seguir todo o procedimento que a Lei de Alienação Fiduciária determina. O que é a consolidação da propriedade, então? É o processo, né, através do qual o credor retoma definitivamente a propriedade do imóvel. Então, qual que é esse procedimento que deve ser seguido? Ele está no artigo 26 da Lei de Alienação Fiduciária. Então, eu vou fazer um resumo aqui, mas vou pedir que ele apareça aqui na tela, o artigo 26. Vencida e não paga a dívida no todo ou em parte e constituídas em mora o devedor, se for o caso, o terceiro fiduciante será consolidado nos termos desse artigo na propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Aí a gente tem o parágrafo 1º. Para haver a consolidação, o devedor deve ser intimado a requerimento do banco pelo cartório de registro de imóveis para, em 15 dias, pagar as mensalidades vencidas e o saldo que falta para quitar a alienação fiduciária. O que isso quer dizer? Para ter a consolidação da propriedade fiduciária de forma correta, o cartório de registro de imóveis vai fazer a intimação do devedor fiduciário em 15 dias para pagar as mensalidades vencidas, que foram aquelas que ele deixou de pagar, por exemplo, no nosso exemplo, e o valor que falta. Parágrafo 3º. A intimação será feita pessoalmente ao devedor e será cientificado de que, se a mora não for purgada no prazo legal de 15 dias, a propriedade será purgada no nome do credor e o imóvel será levado a leilão. Então, o que acontece? A intimação tem que ser feita de forma pessoal, tem que encontrar o devedor fiduciário e ele tem que ser intimado pessoalmente. E se ele mudou de endereço, ou se ele está se escondendo, ou se não encontra ele? E a gente segue o rito do Código de Processo Civil, que é a citação por edital, citação ficta, enfim, pode seguir o rito. O devedor foi citado, não fez o pagamento, vai seguir a consolidação da propriedade fiduciária e o banco será o dono do imóvel novamente, dono total nesse caso, sem alienação fiduciária, e o imóvel vai para leilão extrajudicial, que é o que a gente tem aqui. A credora fiduciária adquirente deverá promover os leilões públicos disciplinados no artigo 27 da Lei Federal 9.514 de 97. Aqui a gente não tem essa continuação, mas o que vai acontecer agora a partir da consolidação da propriedade fiduciária? A gente vai ter o primeiro leilão. Caso no primeiro leilão o imóvel não seja arrematado, tem que ser averbado o resultado do primeiro e do segundo leilão. Isso aqui a gente tem no artigo 26A, parágrafo 2º. A cada leilão, o credor fiduciário promoverá na matrícula dos imóveis não leiloados o resultado e o encaminhará ao devedor. Ou seja, teve o primeiro leilão, não foi arrematado, tem que constar na matrícula do imóvel e tem que ser enviada uma cartinha para o devedor
fiduciante para ele ficar ciente disso, de que o imóvel foi para leilão, mas não foi arrematado. A mesma coisa no segundo leilão. Que aí o segundo leilão não foi arrematado, vai constar na matrícula do imóvel e envia uma cartinha para o devedor fiduciário. E se esse imóvel não for vendido em primeiro e em segundo leilão, o que vai acontecer? A gente cai no limbo? O banco fica com aquele imóvel e a pessoa lá dentro? Não, vamos lá. Artigo 30 da Lei de Alienação Fiduciária. No caso de frustração dos leilões, é consolidada definitivamente a propriedade fiduciária. O banco retoma a propriedade do imóvel de forma definitiva. E agora? Pode ir para leilão, o que acontece? Geralmente, nesse caso, o banco põe para venda direta. Então, a primeira pessoa que oferecer um valor para adquirir esse imóvel, geralmente na venda direta, ele vai lá e faz a venda. E o que acontece com a dívida que a pessoa deixou de pagar? Ele deixou de pagar aquelas 3 parcelas e as outras 120 que faltaram. O que vai acontecer com essa dívida? Ele continua devendo para o banco? O que acontece? A gente tem a resposta disso no artigo 26A, parágrafo 4º. No segundo leilão, se não for arrematado, a dívida será considerada extinta com recíproca quitação, hipótese em que o credor ficará investido da livre disponibilidade. Ou seja, se o imóvel não for arrematado em primeiro e segundo leilão, o banco ele se torna proprietário definitivo daquele imóvel, ele vai dar a quitação, aquela dívida que o devedor tinha, ela vai ser quitada, vai ser extinta, ele não vai mais cobrar, e ele vai ter a livre disponibilidade daquele bem. Por isso que geralmente eles mandam esse imóvel para venda direta. Então é isso, se você tem alguma dúvida pode deixar aqui embaixo, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí, tchau, tchau!